Bom dia a todos e a todas. Sem mais delongas, quero chamar aqui para compor a nossa mesa o nosso querido secretário de Planejamento, Adilson, subsecretário de Planejamento, Rafael, chamar o nosso secretário de Fazenda, Dr. Juliano. Bom, ela está na mesa com você, Cláudia, né? Chamar também a Liliane aqui para compor a mesa, representando também a Secretaria de Fazenda. Registrar a presença do deputado Luiz Paulo. Daqui a pouco chegam aí os outros deputados. Agradecer mais uma vez a presença de todos e especialmente a presença do secretário Juliano, do secretário Adilson. Tivemos ontem também, vamos aproveitar também, deputado Luiz Paulo, além da apresentação, né, do relatório resumido de execução orçamentária do terceiro bimestre, vamos aproveitar a presença dos ilustres secretários aqui também para, eventualmente, deputado Josimar, fizemos uma reunião no Colégio de Líderes lá, duas matérias que têm a ver aqui com essa audiência, né, enfim, que vão impactar nas futuras audiências, que é a questão do refis, a questão do FOT. E eu, deputado Luiz Paulo, estou pensando seriamente em que a gente possa, já que, sobretudo, essa pauta ficou mais para frente, que a gente possa fazer uma audiência pública, sobretudo em relação ao FOT, que a gente possa avaliar essa discussão. Então, passo a palavra para o Adilson. O secretário Adilson tem um voo. Vou passar, então, a palavra para o secretário Adilson e depois a gente vai registrar a presença da deputada Célia Jordão, que acaba também de chegar. E, sem mais delongas, observando aqui que a gente está tendo um comportamento positivo aqui do ICMS, né? A gente vai ver isso aí ao longo dos debates, muito fruto também da alíquota modal, de autoria do deputado Luiz Paulo, do aumento da alíquota modal. E, então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o secretário Adilson, secretário de Planejamento. Senhor presidente, obrigado pelas palavras e pela recepção. Quero aqui cumprimentar o deputado Luiz Paulo, a deputada Célia Jordão, meu querido amigo secretário Juliano, Liliane, todo o corpo técnico dessa casa e das secretarias que compõem essa audiência pública. Presidente, quero já pedir licença, que eu tenho como o senhor mesmo se referiu, tenho uma viagem agora, mas não podia deixar de prestigiar essa sessão, e que gostaria aqui de destacar um posicionamento que tem sido do governador Cláudio Castro, principalmente com relação à gestão e à responsabilidade dos gastos públicos. Mais na frente, o Rafael vai trazer os maiores detalhes, com apresentações e tal, mas eu quero aqui destacar que todo o quadro que enfrentamos hoje no Estado não foi provocado pelo governador Cláudio Castro, não foi provocado por este governo. A gente vem aí de uma dívida que já rola pelo menos desde 1996, tá? E o governador, então, resolveu enfrentar essa dívida quando, em 2024, quando encaminhamos o projeto de lei orçamentário para essa casa, que, inclusive, é muito bem pontuado pelo deputado Luiz Paulo na ocasião. E eu me refiro que não demos causa justamente por alguns fatores que vêm acontecendo ao longo dos anos, e eu peço licença para citá-los aqui. Em primeiro momento, além da dívida, tivemos aí a Lei Complementar 194, que simplesmente solapou dos nossos cofres cerca de 10 bilhões de reais, o que vem aqui causando também todo esse desequilíbrio. Além disso,
os déficits encarados em 24 e agora em 25, eles foram... 24 tivemos um resultado surpreendente, em que pese o déficit, inclusive elogiado pelos técnicos do Tribunal de Contas. Nós concluímos o ano com equilíbrio orçamentário. Tá? Estamos pagando a dívida em dia, salário totalmente em dia. Além disso, todos os compromissos do Estado vêm sendo honrados. Temos uma observação, que é os restos a pagar, que em 21, quando o governador assumiu o governo, ele era da monta de 19 bilhões, e hoje ele é praticamente 1 bi, ou praticamente zero. Então, assim, tudo isso fruto da gestão do governador, fruto da equipe técnica, do planejamento e da Secretaria de Fazenda. Não posso deixar de destacar aqui também o aumento do bilhete único, que é um outro gasto também, uma outra despesa que a gente, infelizmente, não tem a nítido controle. Enfim, eu queria chamar a atenção e fazer essa pontuação, antes da apresentação, para colocar aqui para Vossas Excelências que todo o necessário vem sendo feito. A contenção de gastos, tenho conversado muito com o Juliano, presidente, e da gente cada vez mais apertar. Só que o nosso poder de controle sobre o gasto é pequeno, porque a discricionariedade ela é pouca. Ela é pouca. Temos os índices constitucionais que vêm sendo honrados todos os exercícios, temos transferências para os poderes, temos transferências para os municípios, e não deixamos, em momento algum, de honrar todos os compromissos. Então, queria encerrar a minha breve palavra, no sentido que estamos acompanhando todas as ações e, assim, torcendo também para que essa casa entenda a relevância dos projetos aqui encaminhados pela nossa Secretaria de Fazenda e a necessidade da votação. O presidente Bacelar sempre foi um grande companheiro e sempre esteve atento a todas essas pautas, e eu tenho certeza que isso há de se resolver o quanto antes para a gente aí conseguir também concluir esse ano. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Agradeço, secretário Adilson, e aproveito, então, para passar a palavra para o Rafael. Para o Juliano? Então, tá bom. Então, vamos dar início à apresentação do relatório resumido de execução orçamentária do terceiro bimestre. Com a palavra, o secretário Juliano. Bom dia, deputado André. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Luiz Paulo, deputada Célia, todos os membros aqui da comissão, nossa equipe da Fazenda. Mais uma vez, com muita satisfação, estou aqui na casa, é muita alegria mesmo, toda vez que eu venho aqui. Sou muito bem recebido pelo deputado André, por todos os membros dessa comissão. Essa casa tem dado um exemplo de debate, diálogo, e não poderia ser diferente. Ainda há pouco falava isso com o deputado André. Respeito muito o trabalho feito aqui por todos, principalmente os membros dessa comissão, que têm contribuído com o debate, já me colocando sempre à disposição. Tenho vindo aqui nessas audiências, mas não me furtarei em recebê-los ou vir aqui quando julgarem necessário. Eu vou passar a apresentação para a Liliane fazer, e depois a gente faz aquela, André, a rodada de perguntas e questionamentos, e aí eu passo a respondê-las, que eu acho que a gente consegue ter uma audiência mais fluida e propositiva. Tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, me chamo Liliane Figueiredo. Eu estou como subsecretária interina do Tesouro e sou especialista de finanças públicas da Secretaria de Fazenda. Vamos começar a apresentação? A gente vai falar sobre o relatório resumido de execução orçamentária do terceiro bimestre de 2025, somando aí as contas, totalizando o primeiro semestre desse exercício. Começando com os indicadores, a gente consegue perceber que o que foi projetado para a Lei Orçamentária Anual de 2025, lá em maio de 2024, se compararmos com o realizado de 2025 nesse primeiro semestre, a gente consegue ver uma performance mais elevada, com exceção da taxa de Brent, por conta do cenário de instabilidade econômica mundial. Por conta desse cenário de instabilidade econômica e a queda do preço do barril tipo Brent, a gente consegue ver, a gente vai observar uma instabilidade na receita de royalties de 2025, uma redução em
pequena redução em relação ao que a gente estava projetando lá na LOA, ainda que o câmbio tenha sofrido um aumento e a produção também ocorreu um leve aumento em relação ao projetado inicialmente em maio de 2025. Esse slide foi atendido um pedido do deputado Luiz Paulo, em uma das audiências públicas, solicitou que a gente acompanhasse o PIB do Estado do Rio de Janeiro e apresentasse aqui, sempre que possível, nas audiências públicas. Então, a gente pode observar que, em relação ao último bimestre que foi apresentado aqui, não houve alteração nos dados de 2025 que são divulgados pela Firjan. Então, a gente ainda está com 2,6% de previsão de aumento do PIB do Rio de Janeiro. E, salvo engano, esse parâmetro só deve se alterar no final do ano. Entrando agora, oficialmente, nas contas, nos resultados do terceiro bimestre de 2025, começando pela receita do Estado, a gente pode observar, no caso, somente o bimestre, um crescimento nominal de aproximadamente 7 bilhões em relação ao mesmo período de 2024 e que é impulsionado pela receita de ICMS e a receita patrimonial. E aí merece destaque os impactos financeiros da alíquota modal de ICMS no primeiro quadrimestre de 2024. Com relação à receita patrimonial, a gente dá um destaque para a receita de royalties e também a receita de concessão da SEDAI, que foi aproximadamente 1,8 bilhão nesse período. Destaca-se também, com relação às transferências constitucionais, o caso da Lei Complementar 194, aqui citada pelo deputado, que nós recebemos o recurso em 2025, aproximadamente 800 milhões, mas esse recurso não foi recebido em 2024, por conta da antecipação que ocorreu no final de 2023, desse recurso de 2024. Quando a gente... Qual o valor? Foi de 800 milhões? 808 milhões, salvo engano. Deixa eu conferir. Isso, 807 milhões. Quando a gente olha a receita de royalties, a gente percebe, aqui nesse primeiro slide, você olha a questão dos parâmetros. E... Só para ficar claro aqui para mim, para todo, aqui a gente já está considerando a lei do deputado Luiz Paulo, ou seja, aqui já é acréscimo, tanto em 2024 já está incorporado aqui, como aqui, né? Não, mas nós já estamos vendo aqui, esse aqui já, aqui já é o segundo trimestre. O impacto. Exatamente. Essa é a questão da comparação. Só entrou em vigor a partir de 1º de abril de 24. Exato. E aí você tem o impacto completo em 2025 e você tem somente parcial em 2024. Enfim, o crescimento nominal, em tese, não é superestimada a palavra certa, mas ele está, para uma análise financeira, ele está acima, né? Porque as bases são diferentes. Mais ou menos o seguinte, a sobralíquota deve dar esse ano, completo, que é 1º de janeiro a 31 de dezembro, uns 5 bi. E o ano passado, tira um trimestre fora, deve ter dado 4. Entendeu? É essa a diferença. Na análise da receita de royalties e participações especiais, a gente consegue ver que a queda expressiva do preço do barril tipo Brent neutralizou o efeito positivo que a gente teve na produção e no câmbio. Presidente, como é que o senhor quer... Da forma como a gente vem fazendo, para tornar mais dinâmico, Vossa Excelência quiser interromper, fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação, faça, que eu acho que fica mais dinâmico. A nossa
especialista em finanças públicas, a doutora Liliane Figueiredo, coloca aqui o gráfico, os números de 24 e 25 de royalties PE. Né? É igual, eu só estou aqui constatando que eu já entreguei essas projeções ao doutor Juliano Pascoal. Você veja, em 24 o royalties era 48, subiu para 53. A PE era 52, caíram para 47. Esta inversão, conforme as projeções, é brutal, porque toda a PE agora nós não temos. A gente vai ficar chupando o dedo, porque o pré-sal é a produção do barril que vai para a União. Então, nós vamos ter um mergulho da participação especial acentuado. Que a partilha perdeu participação especial. Exatamente, pela lei da partilha. E no royalties ele está sempre crescente, porque está aumentando a produção. Mas, no geral, a perda é brutal. Eu estou voltando a colocar essa questão, porque isto tinha que ser uma demanda, apesar de eu já verifiquei que tem ação na Justiça, talvez no Supremo, mas essa é uma demanda, viu, secretária Adilson, muito forte. A lei da partilha está nos tomando, a nós do Estado e dos municípios, a PE. A PE vai cair para valores muito, muito pequenos no tempo. A gente está vivendo de PE ainda dos poços que foram explorados antes da lei da partilha. Rio de Janeiro levou 2 garfadas. Essa é seríssima. Na Constituição, com petróleo no destino, e essa quando muda do regime de concessão para o regime de partilha, que afeta a participação especial. Registrar a presença do deputado Vinícius Cozzolino. Perfeita a colocação do deputado Luiz Paulo. Ele já havia trazido esse comentário na audiência pública anterior. De fato, essa questão da inversão entre a proporção da receita de royalties e de participações especiais, que no ano passado, ano retrasado, era praticamente 60% participações especiais e 40% royalties, tem sido observada, e a tendência é de crescimento dessa proporção dos royalties por conta do regime de partilha, que agora não prevê mais participações especiais. A nossa Procuradoria-Geral tem trabalhado no tema, e a gente espera que consiga ajustar essa questão, porque a tendência é que, com os campos maduros reduzindo a produção, essa receita de PE reduza no mesmo grau. Senhor presidente, queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, para que, em algum momento, Vossa Excelência delibere a vinda aqui da nossa douta Procuradoria-Geral do Estado para debater esse tema. Porque ninguém conhece a ação, não sabe com quem está, para todo mundo se mobilizar em termos desse tema. Fazer uma exposição, trazer isso. Com o tempo, eles se preparam, faz projeção, mas é importantíssimo. Ô Gilberto, vamos oficiar, convidar para a nossa próxima reunião para a gente, o Procurador-Geral do Estado, para fazer uma exposição sobre em que pé está essa ação, e trazendo o procurador responsável por ela. Eu só convido a fazer. Sim, claro. Passando para o próximo slide, a gente observa a receita de ICMS segregada por bimestre. E a gente consegue ver que, até o terceiro bimestre, a gente teve esse aumento, muito em função da questão das atividades de extração de petróleo e gás, além da distribuição de energia elétrica e também transporte rodoviário. Merece destaque também a questão da alíquota modal, que impactou nesse resultado por conta da não previsão no período nonagesimal, e, efetivamente, esse ingresso de recursos extras por conta da alíquota modal é observado no regime contábil do Estado somente a partir de maio de 2024. E a gente, já que está falando de perda, a gente também está perdendo no Supremo agora. A questão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O Supremo já está 3-0, que é sobre energia, telecomunicações e combustível,
nós vamos cobrar somente a alíquota modal, isto é, 20%. Vamos perder a sobrealíquota. Isso aí, grosso modo... Do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Pois é, do Fundo Estadual. Qual a tese que eles estão usando para isso? A tese que eles estão usando é a decisão que eles já tomaram, que está na lei, que isso é bem essencial, e bem essencial, segundo a decisão do próprio Supremo também da lei, não pode estar acima da alíquota modal, não pode ter mais 2% de alíquota. Isso vai fazer com que a gente perca uns 3 bi, 50% da receita do FEC. Isso se não tiver que se acreditarem do ano inteirinho. A modulação. Deste ano, né? Porque entrou em vigor, salvo a memória, a nova legislação em 1º de janeiro desse ano. Né? Foi aprovada em 24. Então, isso precisa acompanhar, porque isso vai influenciar o nosso orçamento. E até sexta-feira decide. 3-0 já está difícil de reverter. Para o próximo slide, a gente apresenta a receita acumulada, líquida. E a gente consegue observar que ela foi superior ao mesmo período em relação a 2024. Os destaques a gente já comentou anteriormente. Na receita tributária, a questão do ICMS, por conta da atividade de petróleo e gás, distribuição de energia elétrica e também transporte rodoviário de cargas. A gente observa também que tem uma pequena diferença na receita de imposto de renda, mas isso é por conta da folha de janeiro de 2024, que ela foi antecipada para o mês anterior, e a gente consegue ver esse efeito em comparação a 2025. Essa é a receita que eu fico mais feliz. Se o imposto de renda aumenta, senão o funcionário está melhor remunerado. Na receita patrimonial, a gente destaca o recurso da SEDAI e o desempenho da arrecadação de royalties no período. A questão das transferências correntes, como dito já anteriormente, a questão dos 807 milhões de recursos da Lei Complementar 194, que a gente observa em 2025, e o recurso de 2024 foi registrado em 2023 por conta da antecipação do governo federal dessa transferência. E aí a gente entra na comparação. Por favor. Presidente. Pois não, deputado Vinícius. Bom dia a todos os secretários presentes, aos subsecretários, a todos os demais que aqui se encontram. Senhor presidente, agora que está terminando a explanação sobre a receita e vai entrar na despesa, eu gostaria de fazer uma pergunta para a equipe da Fazenda sobre o tarifaço dos Estados Unidos. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior exportador do país, a segunda unidade federativa que mais exporta, principalmente por conta do aço e do petróleo bruto. E perdemos apenas para o estado de São Paulo, né, no quesito de exportações. Eu gostaria de saber da Cefaz se existe algum impacto esperado por conta das tarifas anunciadas pelo governo americano e se essas tarifas elas vão impactar de alguma forma a projeção de arrecadação nesse ano, porque pelo visto aqui está indo bem a arrecadação, principalmente a arrecadação do ICMS cresceu bastante, então, né, é algo que tem que se parabenizar a Fazenda. A arrecadação da Receita Patrimonial entrou uma parcela da SEDAI, né, nesse bimestre, e acho que a última parcela da SEDAI, salvo o melhor juízo, vai ser paga em dezembro, por cerca de 444 milhões. Essa é a previsão, isso. Essa é a previsão. Então, também, uma segunda pergunta seria referente a esses aportes da SEDAI, né, que estão sendo descontinuados, e o quanto o Estado está conseguindo canalizar para investimento. É uma preocupação que a gente deve ter, por conta até dos pedidos orçamentários que são feitos pelos demais poderes, esse aumento que nós estamos vendo aqui no envio, né, da lei orçamentária anual para casa, para saber sobre a saúde financeira do Estado e também sobre a capacidade
de investimento, né? Porque, por enquanto, nós estamos ainda recebendo as parcelas da SEDAI, mas a partir do ano que vem nós não iremos mais recebê-las. Obrigado. Pode responder agora, Posso secretário? só complementar? Pode. Quando saiu o tarifaço, até fiz um discurso de plenário, na mesma preocupação do Cozzolino, exatamente com a indústria do aço, né, pelo nosso potencial das nossas siderúrgicas. Depois eu li no jornal um grupo de trabalho do Poder Executivo que teria concluído uma perda de 800 milhões. Mas a notícia do jornal, não sei se perdeu 800 milhões no PIB, se vai perder 800 milhões na arrecadação, que número cabalístico é esse? Eu estou fazendo a pergunta porque eu também queria sugerir ao nosso deputado André Correia que a gente receba esse estudo, pô. Porque a gente, no parlamento, não pode ter um estudo de impacto desse, que não sabe quem é, e saber pelo jornal. Concordo. Deputado, o secretário, que estou profetizando aí, já ele chamar de deputado Juliano. Então, secretário Juliano. Não sei se O último que foi isso não acabou bem. Tomara que seja federal, porque aí não atrapalha muito. não, eu prefiro estadual para a gente trocar figurinha não é bom. com alguém que pelo menos saiba ler o orçamento. Né? Pelo amor de Deus, deputado, por mais apreço que tenha, isso é uma missão e um trabalho que só vocês mesmo. Eu tenho, assim, um amor a isso, mas não tenho nenhuma pretensão. Fique tranquilo com isso. Bom, sou deputado Cozzolino. Eu vou inverter. Deputado Luiz Paulo, realmente o governo, a Casa Civil está coordenando esse trabalho. Tem a Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Fazenda fazendo parte dos estudos para saber o impacto do tarifaço do presidente Trump sobre a economia e o impacto disso no Rio de Janeiro. Como bem colocou o senhor, antes mesmo disso, eu tive o cuidado e a atenção de me reunir com os dois principais setores, viu, deputado Cozzolino? Tanto com o setor de petróleo quanto com o setor de aço. Tive na Firjan para tratar sobre a questão do aço e com o IBP para tratar sobre a questão do petróleo. De largada, o IBP, e depois confirmado pela Firjan, não se preocuparam com o impacto sobre a cadeia do petróleo, por uma razão de que boa parte das exportações está indo para o mercado asiático e eles teriam condição de reordenar essa cadeia, essa logística rapidamente para outros setores além do mercado americano. Mas todos os dois setores, é bom que se diga aqui, a exportação ela é desonerada, né? Os senhores sabem disso. Então, assim, nós já não contamos com essa arrecadação de ICMS, deputado. O senhor sabe disso. Então, assim, de antemão, o impacto sobre caixa, arrecadação, diretamente, isso a gente não viu reflexo nisso. Tá? Agora, naturalmente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico... Deve ser no PIB. Exatamente, onde eu ia chegar. O que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem visto os estudos e feito diversos estudos nesse sentido, é de observar o impacto disso em alguns municípios que têm setores, por exemplo, somente na questão do aço, como é que isso impacta serviço, como é que isso impacta mão de obra, como é que isso impacta novas contratações, ou seja, crescimento mesmo. Alguns setores, por exemplo, como principalmente o aço, já começaram a falar, empresas como a CSN e a Terni, olha, eu preciso reduzir a minha perspectiva de produção, porque eu vou acabar tendo um grande excesso de produção para o mercado interno, que eu não posso exportar. Então, há um rearranjo nesse sentido. Mas, em termos de ICMS e exportação, a gente não teve esse impacto. E aí eu lhe respondo nesse sentido, tá? Bom, sigamos. Só para complementar a pergunta do deputado Vinícius Cozzolino, de fato, a gente só tem mais uma parcela da receita de SEDAI para receber, previsão em dezembro de 2025, valor de 440 milhões, e não há previsão para os próximos anos. Mas a maioria desses recursos, grande parte, tem sido focado para gasto com investimento. Entrando agora na questão da despesa do período. A despesa
ao contrário da Receita, apresentou... Não ao contrário, também apresentou crescimento, mas nesse caso não é uma coisa positiva para o Estado. O crescimento foi na ordem de 1,3 bi. Esse resultado nós podemos explicar por dois movimentos. O crescimento de 2,2 bi no serviço da dívida e 1,2 no serviço da dívida, é verdade. Outras despesas... Não, o serviço da dívida caiu. 2,2 bi a queda da despesa... é queda do serviço da dívida. Isso. O aumento em outras despesas correntes. A redução de 44% no serviço da dívida, por conta da comparação com o período em que a gente não possuía a nossa liminar, a ACO 3678. 11,6 versus 5. Exatamente. O André já está providenciando a medalha Tiradentes para o ministro Collor. Já apresentei. Merecida. Esse crescimento das outras despesas correntes, a gente pode passar para o próximo slide, que a gente acaba explicando um pouquinho melhor. A gente consegue ver um aumento na despesa com educação, e aí o foco é questão de material didático, desenvolvimento profissional, tudo isso apresentou um crescimento nessa despesa. Além disso, tem também o aumento com gasto em transporte. Exatamente, o secretário Adilson comentou sobre o aumento do bilhete único. Além disso, tem questões de execução de obras, de infraestrutura e mobilidade. Isso fez o crescimento das despesas acelerar nesse período. Temos também aumento no gasto com saúde, merecendo destaque para o apoio às unidades municipais, a transferência de recursos para os municípios. Além disso, é bom destacar também o aumento das despesas essenciais à Justiça. E merece destaque a questão do suporte aos recursos operacionais do Ministério Público, no que se refere Isso a... depois eu queria até que o Rafael aqui elucidasse para a gente um pouco mais essa questão do que vai chegar aqui para casa em breve, né? Para que a gente já estivesse preparado. Vi que Rafael ficou famoso, né? Com todo respeito, levantando o aumento de gasto com informática. Então, olha só, eu soube nos bastidores que o Rafael Ventura vai fazer a aventura de receber o colar do mérito do Ministério Público. segue, pode seguir. Vamos seguir. E aí a gente chega no resultado da despesa acumulada no período. Deixa eu passar aqui. Presidente, Pois não. queria aqui chamar a atenção e, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta à doutora Liliane ou ao Rafael. A Previdência Social, ela teve uma pequena queda, né? Está considerado, do ponto de vista de matemática, zero, ficou estável. Isso demonstra que o nosso sistema previdenciário não gastou mais do que devia, né? Então, a despesa de pessoal, no que diz respeito à Previdência, está estável. Né? Aí vem a pergunta que eu quero fazer. Uma das maiores demandas que tem aqui no Parlamento, talvez não tenha um deputado que não tenha sido procurado e não sustente essa defesa, é pagar as 2 parcelas da reposição salarial que o Estado deve aos funcionários públicos somente do Poder Executivo.
Quer dizer, quem administra o tesouro não paga os seus, mas paga dos outros poderes. Bom, eu tenho uma porção de dúvidas sobre o orçamento, a mensagem que vai chegar até o dia 30 do ano que vem. E seguramente, fazendo planejamento, já decidiu, porque senão não faz. Se vai considerar que nós aderimos ao Propag ou não, acho que vocês vão considerar que aderimos, mas eu achar não quer dizer absolutamente nada. Isto é a primeira questão. A segunda, vai ter que passar por uma revisão por essa decisão do Supremo até o final de semana, que vai ter a projeção para 25, dependendo aí do acordo que eles publicaram. E terceiro, se no orçamento de 25, na despesa, virá alguma previsão, viu, Rafael? Não é para pagar o Ministério Público, não. É para pagar o que o Estado deve da reposição salarial do Poder Executivo. Bom, posso? Liliane, se quiser complementar. Bom, enfim, a gente não fechou a lei orçamentária ainda, obviamente o projeto de lei não foi encaminhado. A nossa intenção é sim mandar já a dívida ajustada pelo Propag. FECP, não há essa definição ainda. Assim, hoje a gente trabalha com o FECP como ele está. Se houver uma perda, a gente vai ter que projetar. E reajuste a gente ainda não bateu esse martelo, mas a princípio não estamos botando isso para dentro. E aí eu queria fazer um destaque, né? Do ponto de vista técnico, talvez essa lei orçamentária seja a mais difícil de fechar os parâmetros. Porque a gente tem uma série de questões judiciais do governo federal e do governo estadual afetando, que podem fazer o nosso patamar de dívida variar entre 10 bi a menos ou mais. Então, assim, a gente tem os vetos do Propag, a gente tem o FECP, a gente tem a emenda constitucional 66 sobre precatório, a gente tem uma série de parâmetros... Mas sobre precatório é positivo para a gente. Não, positivo, mas o que eu estou dizendo assim, se pegar as 3 melhores versões disso, dá um número. Se pegar as 3 piores, assim, considerar que os vetos foram mantidos, que o FECP caiu e a emenda constitucional não passou. E a versão alternativa aqui, a emenda constitucional do precatório passou, os vetos foram derrubados e o FECP ainda... Isso dá uma diferença de 10 bilhões. Então, assim, é um cenário de dificuldade de previsibilidade assim, técnica muito complicado. Enfim, e aí, assim, se a gente tivesse... Eu como servidor do Executivo, Liliane, eu sou especialista em gestão pública do outro lado, adoraria que a regra dos reajustes fosse equânime. Ou vai para todos os poderes, ou vai para nenhum poder. Não fosse, não. A lei diz que é. Talvez se não tivesse avançado para os poderes autônomos, o Executivo já podia ter tido a primeira parcela e aí todo mundo ficaria pendente só da segunda. Sim, mas o Rafael, não conta a história. A lei é para todos, até porque eu sou autor da mesma. Todos defendem, né, meus Paulo? Mas onde enfiar isso nesse orçamento? Todos nós defendemos. André, eu não queria entrar nisso pela consideração que eu tenho ao secretário Adilson. Então não entra não, meus Paulo. Mantenha essa consideração. O executivo, na linguagem popular, né, cometeu um grande erro quando mudou para essa casa, logo depois da reeleição do governador, um projeto de lei dando mais uma reposição salarial antes de ter pago as outras. É claro que a casa aprovou, né, que não tem nenhum maluco, né, aprovou, mas inebriado pela eleição no primeiro turno, manda uma outra reposição salarial com uma conta irreal, porque ela estava fechada com dinheiro da SEDAI, né? E aí com esse dispositivo que todos os poderes pagaram,
cadê o dinheiro para pagar as 2 outras parcelas? Então, houve um problema aí, no meu entendimento, de planejamento, mas não é do secretário de planejamento, não, de quem assina a mensagem. E esta é uma casa política. E o momento da gente cobrar do Executivo são nessas reuniões. Porque é inexplicável não estar pagando as 2 parcelas que estão atrasadas da reposição salarial. E olha, deputado André Correia, e o doutor Juliano não tem nada a ver com isso, ele não está sentado na cadeira, o sacrifício que foi política eleitoral para passar a alíquota base de 18 para 20, e teve um esforço hercúleo meu, mas também do deputado presidente Bacelar, porque o Poder Executivo não mexeu uma palha a favor e guardou até o último minuto do segundo tempo para sancionar. E naquele momento histórico, entrou em contato comigo as presidências da Assembleia de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que não conseguiram, principalmente o Rio Grande do Sul, porque os partidos opostos, extremos, eram contra. O PT, porque ia aumentar a participação desses estados, que até 2026 a participação da Receita vai nos dar uma proporção maior na reforma tributária. Então, não queria, para não distorcer esse número. E o outro partido oposto também não queria, porque fizeram, no meio da campanha, o desplante de tomar dos cofres do Estado do Rio de Janeiro 8 bilhões de reais. Diga-se de passagem, e eu tenho um PDL que jamais foi votado, que o governador Cláudio Castro introduziu por decreto esta redução da lei complementar na lei do nosso ICMS 2657/96. Então, eu estou dizendo o seguinte, o parlamento Fez sua parte. não tem feito mais do que a sua parte. Então, nós temos o direito também de cobrar aquilo que está em lei. Eu só queria fazer essa ressalva. Feita a ressalva. Vamos seguir? Só complementar, respondendo à questão que o deputado Luiz Paulo levantou sobre a concessão da recomposição geral anual, se não me engano, no ano de 2023, que seria a concessão da segunda parcela da recomposição retroativa, que não foi dada. Havia um empecilho pelo regime de recuperação fiscal, uma condição no anexo de ressalvas em que o Estado só poderia conceder o RGA, que seria a recomposição referente a anos anteriores, caso o Estado apresentasse uma receita tributária real superior a 2,4%, se eu não me engano. Naquele ano, o Estado não teve essa receita tributária superior a esse percentual, então havia a necessidade, era importante para o governo do Estado conceder essa recomposição e foi optado por conceder a recomposição do ano, que essa sim era permitida pelo regime porque é uma condição constitucional. E já havia parecer da PGFN em que dizia que isso era possível e não seria uma vedação ao regime. Então foi concedido... Doutora Liliane, deputado, eu mandei agora para o doutor Adilson e mandei lá para o nosso Sérgio Rui, a ação que a AGU entrou no Supremo em relação ao regime de recuperação fiscal. Tudo isso está detalhado, inclusive o pagamento dos outros poderes. Tudo detalhado. O RRF para o Estado já acabou, porque se não entrar no Propag, nós vamos ser expulsos do RRF. É só, não vou dizer para você ler, porque você já deve ter lido diversas vezes o que está escrito. Bom, então,
Alegar hoje o RRF não é nada. Porque eles concluem o relatório pedindo que que o Supremo decida para a gente fazer 2 entregas para eles, para a gente continuar no regime os próximos mesezinhos só, até 31/12. E eu dizer aqui, eu não vi a resposta, ainda não consegui, porque tudo a gente tem que descobrir por outros meios, porque a transparência com o parlamento também é nenhuma, a resposta da Procuradoria. Porque naquela resposta, pelo menos, devia ter incluído o PEDES. Por exemplo, dizer, algum planejamento a gente fez naquilo que é mais importante, aonde a gente vai investir, por que nós vamos investir, cumprindo que missões, etc. Porque senão parece que o Estado do Rio de Janeiro não tem ninguém pensando nada. Mas eu não vi. E olha, quando eu vi a primeira minuta que a Procuradoria tinha posto para conseguir a liminar, eu sugeri só 32 modificações. Então, a gente precisa saber também o que está acontecendo para a gente agir aqui. Porque a gente fica entrando lá no site do Supremo, etc., porque senão... E quando a gente antecipa, muitas vezes, o parlamento tem mais agilidade que o executivo. O deputado André quiser fazer um aumento de alíquota, por exemplo, de bebida açucarada, amanhã ele apresenta. Se vocês fizerem na Fazenda, vai passar para a adulta Procuradoria, vai para a Casa Civil, vai ouvir o diabo, e passou 2, 3 meses. Né? Então, muitas vezes a gente acompanhando, a gente antecipa. Né? Mas eu queria fazer, por causa disso tudo, deputado André Corrêa, Vossa Excelência, para Vossa Excelência conversar com o presidente da Casa, uma outra proposta. A LOA vai chegar até o dia 30 de setembro. Vai ter audiência pública, abrir prazo para emenda, etc. Combinar com o presidente o prazo limite da gente aprovar a redação final. Por quê? Para as 2 secretarias mandarem antes uma proposta revisional. Sim. Porque vai ser fundamental. A do FEP já vai ter, Rafael. Acho que você vai conseguir mandar. Mas uma proposta revisional geral. Porque, como também vai aderir ao Propag até 31/12, eu espero que no mês de dezembro ou novembro de qualquer forma, já tenha a decisão do Congresso Nacional se derruba ou não os vetos do Lula. Porque se derrubar, seguramente a gente vai abater 20% da dívida. Se não derrubar, ainda mais com as loucuras que quer se fazer o refis antes da aderência ao Propag, né, porque é uma fonte de pagar. Sabe quanto é que a gente vai pagar, qual o juro nosso vai ser? Os mesmos 2, porque nós não vamos abater praticamente nada. Todos os ativos. Esse tema tem controvérsia, se você... Não é controverso, não. Não, o secretário tem uma tese diferente que pode falar para você no momento oportuno. Também, a gente vai discutir tese. A única tese que eu já afirmo que não vou aceitar, agora eu sou aqui, luta de Kung Fu, viu, secretário? Sabe como é que é a luta de Kung Fu? Raramente a gente ganha, né? Não seja injusto, deputado Paulo. Em geral, tem ganhado várias geral, a vezes. gente sempre perde goleada. Mas o que eu não vou aceitar é, em cima do laço, com tudo que está acontecendo, inventarem que vão abater a dívida com o nosso dinheiro futuro do royalties da participação especial. Então, por isso que eu acho que... Esse é um debate que eu vou fazer com Vossa Excelência no plenário, que eu sei que o senhor não está entendendo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo não é o que o senhor está falando. O senhor está dizendo que quer debater comigo, eu quero pagar a dívida com o royalties PE. Eu não estou falando isso, não. Isso eu quero. Exatamente, eu estou falando
transformar projeções futuras de royalties de participação especial em ativo para fazer o abatimento da dívida, que é uma das questões que tem lá no Propag. Entendeu? E isso é inadmissível, porque a gente mata o nosso caixa futuramente sem saída. Bom, isso vai ter uma discussão específica, mas a gente tem que fazer conta, né, deputado? Sim, mas, porque isso pode ser positivo. Mas eu sei fazer conta também, deputado. Talvez uma coisa que eu sei fazer bem é conta. Isso eu não tenho dúvida. Eu sou engenheiro. A única coisa é que eu não fazer conta, talvez. Eu jamais apresentaria não... bebida açucarada, mas Monjauro no INSS, na saúde, talvez. Não, mas bebida açucarada eu já estou reapresentando. Eu apresentei com 23, né, e perdi na CCJ. Agora estou representando com a alíquota modal de 20. Você sabe que eu voto com Vossa Excelência. Eu sei que voto. Mas eu acho que esse calendário, hein, deputado, falando sério, é importantíssimo, porque o orçamento é impossível chegar de acordo com a realidade. A tese central, acho que a gente podia ter, aqui eu podia ter um acordo aqui já com os secretários, porque a tese central ela é absolutamente imprescindível, ou seja, porque o parlamento fica sem norte. Então, vai chegar aqui no dia 30 de setembro e em função da evolução dessas questões, encaminhar para cá, Adilson e Rafael, já uma revisão que sirva de... A gente estica o máximo a apreciação aqui na hora de fazer o nosso calendário, aguardando essa proposta revisional que com certeza até 30 de setembro você deve ter algumas já definidas. Eu acho que essa do Fundo Estadual de Pobreza vai estar definida, então a perda, isso aí é líquida. Eu acho que... O Propag é importante. O Propag não vai dar até 30 de setembro, mas a do Fundo Estadual de Combate à Pobreza... Entre 30 de setembro e 31 de dezembro pode ter zero. Sim, então, por isso, aí a gente fica aqui acordado, se o secretário concordar, da gente receber uma proposta revisional de vocês, até porque senão a gente vai ficar fazendo aqui no... André, a adesão ao Propag, com a nova medida do ministro Toffoli, você tem que agradecer 2 vezes, ele prorrogou até a adesão. Até 31/12/25, até a adesão. O Juliano e o Adilson são devidamente inteligentes, vão querer, e o governador, para querer aprovar o Propag bem perto do 31/12, senão vai pagar mais dívida. Hoje eliminar André, é melhor. Só alertar uma coisa que não tem problema nenhum a gente mandar revisões do PELOA dentro do calendário possível. Mas tem que fechar bastante certinho com a sua assessoria técnica da comissão. Por quê? Porque, por exemplo, FECP, se vier depois, isso impacta não só em índices, como impacta, inclusive, no cálculo das emendas impositivas. Sim. Então, assim, o valor pode diminuir depois. Sim. Então, eu estou alertando, porque tem várias questões que têm que ser feitas, que aí o calendário tem que vir mais de vocês para a gente, até quando é possível, porque com certeza, se a gente encaminhar 15 de dezembro, a gente não consegue fazer todos os cálculos de PELOA para aprovar. Então, temos uma questão... A gente tem que fazer um calendário diferente esse ano aqui, esticar o máximo. Meu presidente, o senhor Montese, Elbert, Sérgio Rui... E aprovar com o nosso presidente. Para a gente estar... aprovar com o nosso... Sim. Então, tá bom. Sigamos. Continuando, sobre a despesa acumulada do período. O aumento de 1,3 nas despesas, concentradas em despesa de pessoal, juros e encargos da dívida, amortização também. Você vê o decréscimo, por conta da questão já comentada, da liminar, que não havia nesse período em 2024, e aumento também nas outras despesas correntes, já comentada, educação, saúde, transportes e serviços essenciais da Justiça. E a gente parte para o resultado orçamentário, que no período foi de 6,8 bi, superior ao observado no mesmo período do ano anterior. Só um minuto. Eliane, posso fazer um comentário? Claro. Porque na última audiência pública do segundo bimestre, esse número gerou algumas perguntas técnicas da imprensa, né? Porque a gente vê um resultado orçamentário positivo aqui de 6,7 bi, e aí quando nós, do planejamento,
falamos em déficit orçamentário, a gente fica com a pecha de terrorista. Vocês estão inventando o problema. E aí, na verdade, assim, é explicar tecnicamente dois pontos. Primeiro que assim, o resultado orçamentário positivo mostra um compromisso de Fazenda em planejamento em controlar o fluxo de execução da despesa dentro do parâmetro da receita efetivamente realizada. Mas tem questões que explicam esse superávit aqui, que primeiro, o parâmetro aqui é a despesa liquidada, né? Então, quando a gente pega a despesa empenhada, o empenhamento ele é maior, então essa diferença diminui. E a gente também tem um comportamento de receita e despesa que são distintos, né? A receita tende a ser grande no começo do exercício e menor no final do exercício, e a despesa, pelo fluxo de empenhamento, liquidação e pagamento, tende a ser menor no começo do exercício e maior no final do exercício. Então, assim, da outra vez, a gente falou assim, poxa, como é que tem resultado orçamentário e a CEPLAG está falando em déficit da LOA? Então, eu estou colocando isso antes que a questão surja. Quando a imprensa pergunta isso, a resposta é muito simples. O ano passado, de 12 meses, orçamentariamente, a gente só gastou em 9, porque o orçamento foi liberado em fevereiro e fechou para empenho em outubro. Então, eu digo para a empresa, no início, equilibra, porque você segura o empenho, ninguém pode empenhar, não pode gastar. Né? Não, mas, deputada, assim... Mas basta isso para a imprensa, porque também ela não vai entender o que é empenho. Porque depois dessas audiências públicas, o meu WhatsApp bomba de mensagens de como é que você está falando de resultado e está segurando orçamento e tal, não sei o que. Aí eu tenho que dar essa explicação. Então, eu estou antecipando essa explicação aqui de maneira pública. Orçamento. Não tem outra forma senão segurar o orçamento. O Rafael. Quanto que foi o déficit primário no ano passado mesmo, hein? Não. É porque assim, a gente teve déficit primário. A gente teve déficit primário. Não, sim, é porque tem uma questão. Assim, no final do ano passado, a gente tem assim, a gente olha um resultado orçamentário no balanço e tinha um resultado orçamentário que dizia negativo. Mas, na verdade, o resultado orçamentário não é negativo. Existe equilíbrio orçamentário de receitas e despesas. O problema é que quando você olha um resultado orçamentário negativo, é que parte da despesa que ocorreu no exercício foi custeada com superávit de exercícios financeiros anteriores. E aí você olha uma comparação que na receita você pega a sua receita do exercício e na despesa você pega a despesa deixada com receita do exercício e de exercícios anteriores. Então, de fato, o que isso mostra? Naquele ano, gastamos mais do que arrecadamos no ano, mas não quer dizer que liberamos orçamento sem lastro de receita arrecadada. Mas o déficit primário? Posso pegar para ver. Vamos lá. Podemos continuar? Vamos para o próximo slide, do resultado previdenciário. E aí, sempre destacando que esse resultado, a gente não considera a receita de royalties e participações especiais, que entram como aporte e não como receita própria do Rio Previdência. E, então, nesse caso, a gente vê o plano previdenciário sempre superavitário, que é o plano dos novos servidores que ingressaram a partir de setembro de 2013, o plano financeiro e o plano da proteção social dos militares, sempre negativos. Esse recurso é coberto com o aporte de royalties do Tesouro no Rio Previdência. Na apresentação das metas, a gente sempre destaca que, nesse período, durante o ano, não vale a pena mostrar resultado primário e resultado nominal. Então, a gente forma o quadro, mas só para acompanhamento, porque o resultado primário, de fato, é observado no final do exercício. E aí a gente passa a tratar da questão dos limites da dívida consolidada e das despesas de pessoal. A relação com a RCL e a dívida com o pessoal do Poder Executivo, a gente consegue observar que a gente está dentro do limite, com 44%, e a dívida consolidada, que tem a relação com a receita corrente líquida de 200% como limite, a gente está em 196%. Entramos agora no assunto do momento, dívida. Aqui é só um gráfico mostrando o que já foi dito no slide anterior. A gente permanece dentro do limite de 200% da resolução do Senado. E apresentamos o estoque da dívida consolidada.
Ops, caiu o lenço. Que, como sempre, apresenta o crescimento da dívida focado na dívida com a União, que a gente observa o crescimento do terceiro bimestre de 2024 para 2025, que era de 164 bilhões, subindo para 185, o que totaliza a nossa despesa, tendo um aumento de 202 para 225 bilhões nesse período. Nesse caso, a gente destaca que a liminar da 3678 melhorou a nossa situação em 2025, mas, no caso, o nosso estoque da dívida tende a crescer enquanto a gente não paga de forma integral. Liliane, Sim. eu vi, sei lá, um documento da Fazenda, já tem algum tempo, que a gente viraria 31/12 para fazer as estimativas para o ano que vem, com a dívida em 250. É possível, né? Porque dá 225 aqui. A despesa total da dívida é possível. Vou pedir ajuda aqui aos universitários. Daqui a pouquinho, Diana dá essa informação, que é a craque da dívida, lá na Secretaria de Fazenda. Dá uma olhada qual é a quem nossa mais partição. deve no Brasil. Ela é a maior devedora. E aí ela... Uma tesoureira como essa vai ficar difícil, hein? Olha... Vamos para o pagamento da dívida no período? E aí a gente vê essa redução no pagamento por conta da CO, que maior parte desse período, em 2024, a gente não tinha esse respaldo de liminar. E, por último, aquela notícia que a gente gosta de dar, a gente gosta de fechar com chave de ouro, que é o histórico de restos a pagar do Estado, que no período a gente tem um estoque de 1 bi. A gente sabe que esse não é um estoque que possivelmente a gente vai fechar o ano, porque o estoque normal oscila entre 3 a 4 bilhões, que é mais ou menos uma folha de pagamento, que é o normal, que é passível de transferência para o ano seguinte. Mas isso só mostra o compromisso do Estado com o pagamento de fornecedores e redução dos passivos. E, com essa informação, eu encerro e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Grosso modo, o Liliane e Rafael, grosso modo, por causa de todas essas intempéries que a gente vai passar. Eu andei fazendo as contas outros dias, sem as intempéries do FEC, que é uma notícia para mim nova, foi de ontem. Eu achei que a gente fecha este ano com um buraco entre 8 e 9 bilhões. É possível eu acertar isso? Ordem de grandeza. Eu espero que a gente não feche com buraco nenhum. Tá? Enfim, na verdade, assim, a gente tem... Buraco, eu digo, a despesa ser maior que a receita. Deputado, o senhor está correto, assim, se a gente olhar a despesa tal como ela está posta, a receita tal como ela está posta, a gente está com esse patamar mais ou menos. Mas, tá, temos algumas questões relativas a superávit de algumas fontes específicas para abrir, o projeto de lei do Rio Previdência, que está aqui na casa, e outros impactos. Então, assim, a nossa expectativa é fechar o ano no equilíbrio orçamentário. Mas, sem essas coisas, a gente tem um número oscilando nesse patamar. Porque é contável, do né? Rio Previdência. É contável. Sim, querido, mas do Rio Previdência, você vai botar 5 bilhões na fonte 00 e vai botar para pagar a dívida com o royalties, a participação especial. Aí tu diminui esse buraco, evidentemente, em 5 bilhões. Sim. Mas estou falando mantida as projeções vai usar a caixa iniciais. E a outra coisa, Rafael, que vocês não fornecem, só quando nas contas, a gente já tinha conversado sobre isso, e você é um dos responsáveis por isso, junto com a Fazenda, na medida que vocês seguram a liberação do empenho, isso tem que ser explicado, vocês seguram os gastos.
inclusive dos fundos, principalmente do FECAM. Então, isso gera uma disponibilidade de caixa brutal. Só que tem que o dinheiro não é do Tesouro, o dinheiro está comprometido com os fundos. Em geral, você tem fechado o ano com 20 a 30 bilhões de disponibilidade de caixa. Volto a dizer, disponibilidade de caixa, não, o dinheiro não é do Tesouro, está no Tesouro aplicado. Mas já está menor, Luiz Paulo. Felizmente, em banco de primeira linha, não é como aconteceu em Marte, que parece que o Rio Previdência é de Marte, que botou o dinheiro no Master, e ninguém do Estado fala sobre isso. Parece que foi Rio Previdência, está acontecendo lá em Master. Botou 1 bilhãozinho no Banco Master de letras financeiras. E a nossa querida SEDAI, produtora de água, botou 200 milhões em CDB. Mas também foi em Vênus, não foi no estado do Rio de Janeiro. Mas por quê essa disponibilidade de caixa? Pode ter caído. Mas quando um leigo vê, como é que o Estado está quebrado se tem esse dinheiro todo? Né? Então, como é que nós estaríamos hoje em relação a essa disponibilidade de caixa? Essa é boa pergunta, eu ia fazer a mesma. A primeira reunião que eu assumi a comissão era 30, na última informação era 17. Vem consumindo isso. Eu não sei, por isso que eu estou perguntando hoje. Isso aí era bom nessas apresentações já trazerem essa disponibilidade de caixa, né? Porque, no fundo, é o que vocês trabalham ali. Você botou o gráfico da redução, e é ótimo, né? Você chegou a 1 bi da redução de restos a pagar, então sai do caixa. Pode ser que seja o gasto desses fundos. Se o resto a pagar mergulha, a disponibilidade de caixa deve ter mergulhado junto. É só me veio à tona isso. Deputado, não vou falar de disponibilidade de caixa, não. Eu só queria fazer um comentário sobre fundos, tá? De fato, essa é uma prática que aconteceu em vários exercícios, tá? Mas não é uma prática que vem ocorrendo agora de maneira muito tranquila. Sobretudo por causa dos efeitos da emenda do superávit. Porque, assim, a primeira vez que você teve a reversão do superávit dos fundos, né, que, se não me engano, naquele ano entrou 3,5 bi no caixa. Depois disso, os fundos passaram a se pensar com a sua receita do exercício mesmo. Então, por exemplo, hoje o FECAM, que é um dos maiores, o limite de empenho está liberado conforme a projeção de receita. Não controlamos nem a menor nem a maior. Do ponto de vista do caixa, você está certíssimo. Seria ótimo para a gente, como planejamento, eu contingenciar ele a maior, impedir ele de gastar para gerar um superávit a maior. Mas hoje isso não está acontecendo. O contingenciamento do FECAM é feito pela previsão de receita, de royalties e tudo mais. O que eu acho, Rafael, uma ótima informação que nós também não tínhamos. Porque eu trabalho sempre com o FECAM. Se o FECAM está sendo liberado na medida que o recurso está entrando, ele não está gerando mais disponibilidade. Na verdade, é assim, a gente libera o FECAM não só na medida que o recurso entra, mas na medida que a própria Fazenda atualiza as projeções para o exercício. Claro que tem um grau de segurança nossa, porque as projeções da Fazenda são regulares. Se chegar uma hora a projeção mandar eu contingenciar metade do FECAM, se for no final do exercício, eu não tenho nem metade do FECAM para ser contingenciado. Mas hoje o FECAM não sofre esse tipo de ingerência. E aí, tanto que do ano passado para esse, Liliane talvez possa falar, eu acho que a receita da reversão do superávit dos fundos, todos somados, chegou a 400 milhões, enfim. Então não foi aquele volume segurado que tinha no primeiro momento. Mas tem outra coisa, né, Rafael? Decreto do governador, editado por sugestão, né, por proposta do nosso secretário de Fazenda, o dinheiro do ROIT-PE, do Rio Previdência, entra pelo Tesouro, não tem nada contra que entre, não, porque para mim todos os recursos são do Tesouro, e só sai para o Rio Previdência conforme o controle do caixa. Então, ele fica como disponibilidade também, se por acaso, entendeu? Então, a gente tem que saber um pouco essas coisas para entender a disponibilidade de caixa, entendeu? Já tem a disponibilidade? Você tem a disponibilidade aí? Não. Deputado, o que eu vou fazer para sanar essa dúvida, até porque eu vou encaminhar um ofício com as fontes detalhadas dessa disponibilidade. Eu acho mais produtivo, para a gente saber sobre o que a gente está falando.
para não ficar a disponibilidade do que é de uma fonte vinculada, o que é livre. Então, eu vou detalhar essas fontes e encaminho para o senhor um ofício com essas fontes detalhadas. Eu acho que é o melhor caminho para a gente tirar ou pairar essas dúvidas que ainda pairam sobre o que é o que é o movimento de contingenciamento, de segurar o recurso orçamentário, enfim. Eu detalho isso por fonte, tudo bem? A parte ótima. Que assim que chegar, o André nos disponibiliza. Tá bom. Só para complementar, pedido de informação do deputado André Corrêa sobre o resultado primário de 2024, foi 1 bilhão, e a previsão de estoque da Resultado dívida... primário de 2024? Isso, 1 bilhão. A gente, então, na previsão da LOA, a gente tinha déficit, então a gente acabou com o resultado primário? É porque na LOA a gente só estava com as receitas do exercício, né? Quando você fecha no final, o retrato é diferente. Então a gente fechou 2024 com resultado primário positivo. Isso, de 1 bilhão. Com relação ao questionamento do deputado Luiz Paulo sobre previsão de estoque da dívida em dezembro de 2025. 245 bilhões no total, sendo 234 com a União. Sendo 234 bilhões de dívida e 200 bilhões com a União e 11 de precatórios. Espera aí. Não está somando. 234 bilhões de dívida, sendo 200 bilhões com a União, 11 de precatórios, e as demais somando 2, 3... Não, está certo. Está certo. É isso. É isso. Deixa eu falar, Rafael, a PEC 66 vai ser aprovada hoje, que fala dos precatórios. Está na pauta do Senado de hoje. Estava precisando de uma boa notícia, deputado. Olha só, deputado, já que o senhor está dando outra notícia, vai fazer uma década, e a deputada Célia é testemunha, que a gente tenta pautar aqui o projeto Devedor Quanto Mais. Sim. O Senado promoveu um acordo que fechou ontem. O Senado hoje vai aprovar o Devedor Quanto Mais, pressionado pelo escândalo da Faria Lima, etc., PPCC, etc. Então, agora há um interesse. Então, eu já estou pegando a redação do Senado para adaptar ao nosso, para a gente trazer a pauta também. A gente não tem uma lei até agora, Devedor Quanto Mais. Se eu não me engano, aqui na comissão nós vamos aprovar hoje. Transação. Transação, estou falando Devedor Quanto Mais. Projeto meu com o nosso atual prefeito Canela. É coisa muito antiga que a gente tenta. Então, mas agora o Senado vai dar a redação final nele. Talvez esteja até muito branda, né, no conceito do que é devedor quanto mais, porque o Senado parece que vai dizer só aqueles que tipicamente sejam tipificados como ilegais, criminosos, etc. E, para mim, um conceito... E parece estabelecer um limite também, que devam mais de 12 milhões. Não, que devam mais de 15. 15 milhões. Mas o conceito, para mim, é usar o judiciário repetidamente para não pagar a dívida. Beleza. Bom, mais alguma questão? Podemos encerrar, que nós temos, aproveitando, avisando os deputados que a gente entra numa segunda sessão de projetos. Alguma observação? Não, nenhuma observação, deputado. Estamos à disposição. Tá bom. Então, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, liberar aqui o nosso secretário, nosso subsecretário, agradecer a presença de todos. Nós, deputados, aqui vamos entrar imediatamente na nossa sessão de discussão de processos. Tá? Obrigado, secretário. Dá a pauta aí, Cristiano. Obrigado, querida. Rafael, te poupei o negócio do Ministério Público, hein? Te poupei. Não vai ser... Tá bom. Não, mantém híbrido. Cadê os projetos? Com os relatórios, cadê? Os projetos com os relatórios. Aqui tá, né? Tem outra ali que são os projetos. Esse aqui foi o de retirada de pauta, né? Isso. Mas aqui estão os projetos de cada deputado, né? Os primeiros nós temos.
Tá, eu vou abrir geral. Bom, eu queria, já que deliberar, a retirada de pauta dos seguintes processos. Desde que o senhor não retire o 6, eu concordo com qualquer coisa. É porque aqui, retirada de pauta do projeto de lei 419 de 2015, do projeto de lei 1535 de 2023. Mas quais são os da pauta? Eu vou dizer aqui, ó, estou retirando, dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão em percentual mínimo de 10% de alimentos orgânicos na merenda fornecida. O concede a doadores de leite materno isenção de pagamento de taxa de inscrição. E o que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o programa de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por questões técnicas aqui, de pareceres, a gente está retirando de pauta para deixar isso para a próxima. Diz o número, André. Aqui, o item da pauta. O item, o item 4, o item 33 e o item 70. Item 4, 33 e 70. Senhor presidente, para ganho de escala, queria fazer uma proposta de Vossa Excelência. Pois não. O senhor pergunta aos senhores deputados Se tem se alguma eles querem divergência em relação conversar, aos retirar de relatores. pauta algum, ou se tem voto contrário. Sim, Porque a gente ótimo. ganha velocidade. Concordo. Acatando a sugestão do deputado Luiz Paulo, eu pergunto aos senhores deputados Luiz Paulo, Célia e Vinícius Cozzolino se tem alguma divergência em relação aos votos dos relatores expedidos ou se tem o desejo de retirar, pedir vista em algum projeto. Presidente, Presidente. eu fiz várias sugestões em alguns relatórios, inclusive de Vossa Excelência, Sim. né, por algumas questões, assim, alguns de redação mesmo. Deixa eu propor Vossa Excelência. Vossa Excelência, esse que a senhora, Vossa Excelência fez observação, a gente poderia retirar de pauta Tá bom, e adequar nas assessorias, tá bem. tá bom? Então, Pode ser. quais são os projetos que a senhora... Vamos Então, combinar que vamos lá. vamos combinar que Vossa Excelência está pedindo vista. Item 1, 2, 2, 3. 3, O 4 foi retirado, porque também vi ali várias questões. A pauta aqui é gigante, né? sim. Então são várias. Então, eu estou deferindo a retirada de pauta para vista... 7, Para essa vista, deputada Célia, do item 1, 2 e 3, 7. 7, Peraí. tudo vista concedida à deputada Célia. Dezoito, 19, 18, concedida a vista ao 18, concedida a vista ao 19. vinte e 28, Concedida a vista ao item 29. 27, o item 28 e o item 29. 27 também, né? 27, 28 e 29. Quarenta e 45, Concedida a vista ao item 45. 49, Só um instante, 45. Concedida a vista ao item 49. 56, Concedida a vista ao item 56. tinha que botar uma almofadinha aqui para molhar o dedo. Qual o outro? É porque é grande. 69. E concedida a vista ao item 69. 69, é. Pronto. Eram esses que Bom, tinham sugestões. Então, concedida a vista, vou repetir, tá? Aos projetos. Só 13 projetos. 13 projetos. Tem o projeto 1, 2, para ir para a assessoria, se não anotou. Eu anotei aqui. Anotou, Gilberto?
Eu anotei também. Então tá bom. Então estou concedindo vista a 13 projetos, segundo o deputado Luiz Paulo, porque eu não contei, só marquei aqui, a deputada Célia, dos itens já especificados anteriormente. Como não há manifestação... Não, eu quero... Ah, pois não. Não, só quero não retirar nada. Eu quero fazer um comentário. Tá. Não quero retirar nada. A deputada Célia já retirou 13, Vossa Excelência retirou mais 3, já são 16. Daqui a pouco não tem nem mais pauta. Não, mas tem bastante. Eu fiquei atento aqui para ninguém retirar o 6. O 6. O projeto 6 é de 2020. Deputada Célia, está completando 5 anos. Projeto de Vossa Excelência com o deputado Rosenberg Reis, que diz respeito à transição tributária. Então, eu queria me manifestar que o parecer contemplou muitas emendas que, inclusive, produzi, porque é um projeto que, a cada ano, foi sofrendo também modificações de outras leis que transitaram no Congresso Nacional, em São Paulo, etc., etc. Mas é um projeto importantíssimo. E aí, deputado presidente, com o prestígio particular de Vossa Excelência, o dublê de deputado e auditor fiscal, que transita pela oposição e pelas bases do governo, que Vossa Excelência conseguisse colocar em pauta. Vamos cobrar nós 3, eu acho que... Não, eu também cobro, mas Vossa Excelência é o presidente da comissão. Vamos trabalhar isso. Até porque é importante para o Estado, pô. Bom, então, não havendo... Eu queria colocar em bloco a discussão e votação dos demais projetos. Nós temos aqui o total de 78 projetos em pauta. Tirando 13, nós estamos com 65 projetos que nós vamos deliberar na comissão de hoje. Então, estamos colocando em bloco, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que concordam com os votos dos relatores, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado Luiz Paulo, deputado Vinícius, deputada Célia. Então, nós estamos aprovando o voto dos relatores nos 65 projetos que permaneceram na pauta. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos deputados e declaro encerrada a sessão. Estamos híbridos, mas não temos mais necessidade, né? Então, temos quórum, então, ok.